É chegada a hora. Vamos ler o novo lançamento da Emily Henry. Vocês não têm noção da ansiedade, da empolgação que eu tô para ler esse livro aqui, sério. Eu queria não estar indo com tantas expectativas para esse livro, porque às vezes a gente vai com muitas expectativas e acaba se decepcionando, mas não tem como. Emily Henry é um livro novo que ela falou que é um pouco diferente de todos os outros livros dela, então eu tô assim, explodindo de empolgação. Basicamente, nesse livro a gente vai conhecer a Alice e o Hayden, e os dois são escritores. A Alice, ela sonha ainda em escrever o grande sucesso dela, e o Hayden já é assim, meio famoso, já ganhou prêmios e tal. E os dois vão meio que competir para escrever a história da Margaret, para escrever a biografia dela. E essa mulher, ela é basicamente assim uma socialite, eu acho, super famosa, super rica e tal. E é meio vibe Evelyn Hugo, sabe? E aí a gente vai acompanhar esses dois, tendo ali momentos com a Margaret para escrever a história, e aí no final acho que ela vai decidir quem vai realmente escrever a biografia dela. E com certeza também vai rolar ali um interesse amoroso entre dois protagonistas, né? Basicamente o que eu sei sobre a história é isso, e que os protagonistas são bem diferentes, assim, porque é aquela vibe Grumpy versus Sunshine. Ela é super otimista e tal, e ele é mais reservado, mais na dele. Então eu tô muito empolgada. Eu sei que, assim, quem leu e até a própria Emily Henry falou que é o livro com menos romance dela e que é mais ali a questão da história da Margaret e da história desses dois personagens. Então, eu tô bem empolgada, muito empolgada mesmo. Eu amo demais a escrita da Emily Henry, amo todos os livros dela. Eu tô com muitas expectativas para esse aqui, como eu já falei. Tô muito, muito, muito empolgada. Então, vamos começar a leitura de Uma Vida e Tanto. Estou na página 85 de Uma Vida e Tanto e estou meio obcecada. Quando eu comecei a ler esse livro, sabe aquela sensação de que você está assistindo uma série e aí todo ano sai uma temporada e aí você assiste e depois você fica mais meses esperando a próxima temporada sair e aí quando sai você fica muito feliz? Eu me senti dessa forma quando eu comecei a ler esse livro, porque a Emily Henry lança todo ano um livro, né? E aí quando eu comecei a ler foi assim, como se eu tivesse chegado em casa, porque a escrita dessa autora é muito confortante para mim. Amo a escrita dela, eu amo os personagens que ela cria. Por mais que tenha gente que fala que todos os personagens dela são iguais, eu vejo peculiaridades em cada um. Então, eu sou completamente apaixonada. E quando eu comecei a ler esse livro, deu vontade assim de sair pulando de alegria, de tão empolgada que eu tava de ler a escrita dela novamente, sabe? E tipo assim, eu li Nem Te Conto, que foi o lançamento do ano passado, eu li esse ano. Foi o meu primeiro e único livro favorito desse ano até agora. Mas ainda assim, como se fizesse anos que eu não lisse nada dela, sabe? Mas enfim, sobre Uma Vida e Tanto, eu estou amando, amando mesmo. A gente já conheceu a Alice, já conheceu o Hayden. Hayden? Esqueci. Isso mesmo. O Hayden, a gente já conheceu a Margaret também, né? A gente começou agora a ver a história da Margaret. Ela começou agora a contar para Alice a história dela. E todo o livro é no ponto de vista da Alice, né? Então a gente vai ver as partes que a Margaret contar para ela. Eu percebi que a Alice é aquele tipo de pessoa, como eu falei para vocês, é meio Grumps vs Sunshine, né? A Alice é super otimista, super positiva. Ela, como ela falou mesmo no livro, ela gosta de ver o lado bom de todas as situações. Até mesmo a Margaret percebeu isso no primeiro encontro delas. Ela viu as unhas da Alice, aí elogiou e aí falou. E aí a Margaret falou: Eu acho que você é o tipo de pessoa que tenta enxergar a beleza em tudo, né? E a Alice falou: E você não é assim? Também tem várias outras situações já que a gente percebeu que ela é esse tipo de pessoa, porque o Hayden, ele é completamente ao contrário. Não de não ver o lado bom das coisas, mas ele é super na dele, super fechado. A Alice já percebeu isso também e ela meio que pensou assim: não, mas ele pode, porque ele foi um pouco assim, fechado, meio grosso. Não grosso com ela, mas mais reservado. E aí ela pensou: ah, mas ele pode ter tido um dia ruim, pode ter acontecido alguma coisa antes da viagem dele pra cá. E aí, por isso que ele tá agindo dessa forma, sabe? Ela não quer julgar ele, porque ela acha que tudo ali tem uma explicação, que ele
provavelmente não é desse jeito, só aconteceu alguma coisa e aí ele tá de mau humor. Ela não vê realmente, assim, um motivo pra reclamar dele e tal, por ele ser mais grosso, nem nada do tipo. Aí até agora, eu acho que a gente teve ali, não romance entre eles dois, mas algumas atitudes do Hayden que me fizeram ficar tipo assim, ai, que fofinho, sabe? Por exemplo, a casa da Margarete é um pouco mais afastado ali. Ela mora numa ilha, né? Só que aí tem o centro da ilha, que é mais turístico, e ela mora numa parte mais afastada da ilha. E aí, nos últimos capítulos, eles foram jantar com ela, né, pra acertar todas as questões dos contratos e tal. E aí, quando eles saíram, por ser um canto mais afastado, o Hayden entrou no carro dele e aí ficou esperando a Alice entrar no carro dela pra, tipo assim, saber se tá tudo bem, que ela vai poder sair dali em segurança, sabe? Em outro momento também, quando eles estão no hotel e aí um problema com o alarme de incêndio e aí um cara bêbado chega na Alice meio que intimidando ela e aí ela fica meio sem saber o que fazer, o Hayden aparece e segura assim na cintura dela e aí pergunta se tá tudo bem e tal. E aí o cara se afasta. Enfim, momentinho, sabe? Bem simples, mas que a gente tá vendo que é meio que ele tá protegendo ela e se importando com ela, o que é meio que ao contrário da personalidade dele, de ser super fechado e tal. Tô gostando muito, muito mesmo, como eu disse. Foi assim, como chegar em casa, voltar a ler a escrita da Emily Henry, porque eu sou completamente apaixonada. Já marquei várias coisas, eu amo marcar os livros dela, porque eu acho que ela tem, assim, a escrita impecável, sabe? Eu acho que ela tá assim no meu, provavelmente top 3 top 5 melhores escritas de autores pra mim, né? Pessoalmente. Mas por enquanto tá sendo bem divertido. Eu acho que a gente ainda vai explorar mais temas um pouco mais pesados, talvez. Eu acho que tem alguma coisa ali relacionada à família da Alice, talvez, porque ela já soltou ali algumas informaçõezinhas, mas nada demais. Mas eu acho que vai ter bastante desenvolvimento nessa parte também da família dela. E a história da Margareth também, né? Como eu disse, a gente acabou de começar, só teve um capítulo da história dela até agora, que é bem assim do começo mesmo, de como a família dela se tornou tão rica e tal. E acho que agora a gente vai começar a explorar a família dela mesmo e como tudo aconteceu, como ela cresceu tanto assim, né? Porque ela era muito, muito, muito famosa e aí eu acho que há 20 anos ela meio que se escondeu de todo mundo e aí foi viver nessa ilha e ninguém sabe que ela mora lá. E ela era casada com um cantor super famoso e esse cantor faleceu e parece que tem alguma coisa envolvendo, alguns segredos envolvendo a morte desse marido dela. Enfim, agora a gente vai começar a história dela e eu tô bem empolgada também para saber da história dela, porque eu amo esse tipo de coisa assim, de passado, de celebridade, tipo Evelyn Hugo, sabe? Mas vou continuar a leitura agora. Eu tô muito empolgada mesmo e acho que vai ser favorito. Vamos ver se vai ser, mas por enquanto eu tô amando demais. Já faz alguns dias desde a última atualização que eu dei. Eu nem lembro que página que eu tava quando eu atualizei vocês. Mas enfim, tô na página. Vou começar a página 270 agora, de Uma Vida e Tanto. E eu só queria falar um pouquinho com vocês. Tipo, não tem nenhuma atualização, nem nada. Eu acho que tá meio que ainda do mesmo. A gente continua conhecendo a história da Margaret, né? E a Alice e o Hayden continuam ali interagindo, construindo uma amizade e tal, um romance. Eu sinto que depois, assim, das 200 páginas, talvez o livro tenha dado uma esfriada mais, deu tipo assim, não tava acontecendo mais tanta coisa e tal.
E tem um detalhe que eu tinha esquecido de comentar com vocês. A Alice, ela tem um cara aí na vida dela que não é um namorado, mas que ela tá meio que ficando há alguns, acho que há uns 9 meses já ela tá ficando com ele. E ele é um cara que, assim, não pede pra namorar com ela, mas também não cai fora. Ele meio que não convida ela pra fazer as coisas, sabe? Ele meio que dá ali umas indiretas pra ela meio que se convidar a fazer alguma coisa com ele, sabe? E aí ela tá meio que nesse rolo com esse cara e as amigas dela, o grupo ali de amigos dela, não gosta muito dele, porque, enfim, ele não quer nada com ela. Nitidamente ele não quer nada com ela, sabe? Porque ele não pede ela em namoro, ele não chama ela pra fazer as coisas, ele meio que só dá umas insinuações ali pra ela própria se convidar a fazer alguma coisa com ele, sabe? Ele não toma nenhuma atitude. Então tá na cara que ele não quer nada com ela. E os amigos dela já perceberam isso, né, e tal. Mas ela meio que continua ali meio enrolada com ele. Mas não tá aparecendo assim tanto dele no livro. Só que é uma coisa que eu tinha esquecido de comentar com vocês, que eu acho importante comentar. Enfim, no mais, continua do mesmo. A gente conhece a história da Margarete, os dois ali juntos. Eu vi algumas, sim, reclamações de que o romance acontece um pouco rápido demais. E eu entendo o porquê das pessoas acharem isso, mas não foi algo que me incomodou no livro. Particularmente, eu não achei que foi algo que me incomodou. Porque não foi do tipo assim, deu um beijo na pessoa, ai, tô completamente apaixonada, é o amor da minha vida. Não foi isso que aconteceu, sabe? Então eu acho que foi bem ok, não foi nada exagerado pra mim. Então, tudo bem por mim, ter acontecido um pouco mais rápido do que o normal. Mas enfim, por enquanto, sem muitas atualizações, tô gostando ainda da história da Margaret. Tem algumas partes mais lentas, mas tem outras partes mais interessantes também. Eu sinto que agora a gente começou a entrar de verdade na história da Margaret, porque ela começou a falar meio que assim, desde anos e anos e anos atrás, do tataravô dela, que começou toda essa fortuna e tal. E agora ela tá começando mesmo a falar da história dela de verdade, depois que ela nasceu e tal. Eu tô lendo bem devagar, não porque tá sendo chato nem nada, mas porque eu tô meio que aproveitando cada momentinho com esse livro, sabe? Eu também foram uns dias meio corridos, então eu não tive tanto tempo para ler. Vou continuar a leitura, quero finalizar ele amanhã, se der tempo. Mas não sei, eu queria muito ter lido bastante hoje, só que eu não consegui. Hoje é sábado, acho que eu não falei pra vocês. Mas quem sabe eu consiga terminar amanhã. Eu sinto que ainda tem muita coisa pra acontecer, especialmente porque agora rolou uma tensão ali entre os protagonistas, né? Tava tudo tranquilo, tudo de boa, e eu sinto que agora rolou uma tensão ali, então quero ver como vai desenrolar isso e também tô curiosa para saber mais da história da Margarete, principalmente quando chegar na parte ali do casamento dela com esse cara que faleceu, que era um cantor super famoso, né? Enfim, vou continuar a leitura. Acho que eu vou atualizar vocês agora só quando finalizar. Mas vamos ver aí o que é que vai rolar. 2000 anos depois. Agora é a hora de dar minha opinião final sobre Uma Vida e Tanto. Antes eu queria dar aqui uma explicação para vocês. Esse clipe está sendo gravado mais de uma semana depois da última vez que eu gravei. Acho que a última vez que eu gravei foi no sábado, se eu não me engano. Hoje é segunda-feira, na outra segunda-feira. Então, assim, faz mais de uma semana que eu gravei a última vez, porque eu acabei ficando muito doente, tá um surto, assim, de gripe horrível na minha cidade, e aí eu fiquei muito, muito doente mesmo. Minha voz ainda tá meio fanha, alguma coisa assim, mas eu tinha que vir gravar, porque já faz muito tempo que eu tô gravando esse vídeo, e eu precisava finalizar para poder finalizar a edição e postar para vocês, né? Mas enfim, eu finalizei esse livro segunda-feira passada, hoje é a segunda, né? Foi na segunda-feira passada que eu finalizei. E eu tenho pensado nele muito desde então, desde que eu finalizei, né? Eu acho que todos os livros da Emily Henry, eu sempre fico assim pensando nele por várias semanas depois de eu terminar, sabe? Eu não lembro muito bem as últimas coisas que eu falei com vocês, mas eu sei que não estava assim tão perto de terminar e eu amei demais, demais, demais esse livro, amei toda essa experiência de ler esse livro. Como eu já falei para vocês sobre o que é o livro e tudo mais, a minha opinião ali pela metade do livro,
eu vou falar mais sobre o que eu achei do final e uma opinião geral. Mas, basicamente, eu amei, né, o livro todo, como vocês viram, eu só falei bem desse livro. Eu amei demais o desenvolvimento dos personagens, eu acho que eles tiveram um desenvolvimento muito bom. E eu acho que especialmente o Raiden, porque ele é um personagem assim, que ele é muito fechado, muito na dele e tal. Mas conforme a gente vai lendo, a gente vai vendo que ele não é bem assim. Ele é assim, mas tem muito mais ali por baixo de toda aquela camada, sabe? Nossa, muito calor, misericórdia. Eu acho que a Emily Henry, ela tem assim o dom de escrever coisas bobas, coisas simples, de uma maneira assim que toca fundo na alma da gente, sabe? No coração da gente. Tem uma cena específica que eu lembro perfeitamente, onde a Margarete tá falando que ela e a irmã dela foram pro show, né, do Cosmo, o marido da Margarete. Foi assim, o primeiro show que elas foram. E, tipo assim, elas nunca tinham ido. A Margareth nem conhecia ele ainda. Ela só foi porque a irmã dela era muito fã do Cosmo. E aí ela queria proporcionar isso pra ela. E aí ela tá escrevendo, assim, as sensações da Margareth no show. Tipo, o que ela sentiu quando o Cosmo entrou e todo mundo começou a gritar. E aquela energia, sabe? Tipo assim, você lendo aquilo, aquela cena que ela tá escrevendo, você fica arrepiado como se você tivesse ali no show, naquele momento, sentindo todas aquelas emoções no meio daquele monte de gente, sabe? Outra parte também que, tipo assim, foi incrível é uma hora o Hayden e a Alice estão conversando. Eles estão comendo alguma coisa, eu acho. E aí o Hayden pergunta pra Alice se ela gostou, né? Ela falou que gostou e que ficaria melhor com corante cor-de-rosa. E o Hayden fala que corante não tem cor, né? E ela fala que tudo bem, mas ela sentiria o rosa. E aí o Hayden pergunta: Você sentiria? Como é a sensação do rosa? Aí a Alice responde: Acho que é tipo a parte alegre do nascer do sol. A parte alegre do nascer do sol, repete ele. Sabe? Aquele jeito que o nascer do sol faz a gente se sentir fascinado ou emocionado, uma coisa meio profunda. Tipo assim, pequenas coisinhas que quando a gente tá lendo, a gente fica meio com aquilo na cabeça, sabe? A gente fica meio tocado por aquilo. Sou completamente apaixonada pela escrita dessa mulher. Eu marquei demais, 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 demais mesmo. Assim como todos os outros livros dela, eu marquei muita coisa mesmo. Tanto cenas que eu gostei e momentos assim que a escrita dela me deixou meio sem ar, sabe? E o final também eu amei muito. Eu realmente não esperava. Teve um plot ali que eu não sei se eu não prestei atenção, não sei se outras pessoas previram isso, mas eu particularmente não previ de jeito nenhum, fiquei completamente surpresa. O que foi uma coisa muito boa, né? Porque eu amo quando o autor assim consegue me surpreender no final do livro. E eu realmente estava esperando alguma coisa do tipo assim grandiosa, mas eu realmente não esperava que fosse aquilo que aconteceu. Mas enfim, eu amei esse livro. Eu dei 4 estrelas e meia. Não foi 5 estrelas, mas ainda assim, incrível, maravilhoso, super recomendo. Eu acho que eu só não dei os 5 estrelas porque pro meio do livro eu fiquei um pouco assim, não entediada, mas eu queria que tivesse acontecido mais coisas, sabe? Tava meio assim, morno o livro. E o final também, eu esperava ver um pouco mais do Hayden e da Alice juntos ali, depois que tudo se resolveu, sabe? Eu acho que foi um pouco rápido. E essas são as minhas únicas, assim, reclamações. O único motivo de eu não ter dado 5 estrelas para esse livro mesmo, porque foi maravilhoso, maravilhoso. Eu realmente amei esse livro. Eu acho que ele foi perfeitamente dividido entre o romance e a história da Margaret, né? Acho que foi, assim, uma balança muito boa, muito bem dividido mesmo. Não sei se todo mundo achou isso, mas eu particularmente achei que foi muito bem dividido. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu acho que ele foi o meu caótico, mas eu queria muito deixar registrada a minha leitura desse livro, porque a Emily Henry é um andar, se não a minha autora favorita de todas. E eu vou fazer disso tradição. Sempre que tiver lançamento dela, vai ter vlog de leitura sim, porque sou completamente obcecada, né? Mas se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Se você já leu esse livro, me deixa aqui seu comentário falando sobre o que você achou, se você concorda comigo ou não concorda, que eu vou adorar saber. Vou adorar ler a resposta de vocês. Minhas redes sociais estão sempre aqui embaixo também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!